E deu ruim aí pro senhor Silas Malafaia. Olha, o Silas Malafaia passou aí amanhã dessa sexta-feira, né, ontem, gravando vídeos. Aí falou, como assim, Thiago, gravando vídeos? Fui lá no YouTube dele e só tem um vídeo novo. Bom, quem teve o desprazer de ir lá realmente só viu um vídeo novo em que ele tá lá contra o Alexandre de Moraes. Porém, o Malafaia gravou vídeos porque ele foi avisado que ele vai ser preso muito em breve, então ele tá gravando vídeos para depois da prisão dele. Ele acredita aí que se ele ficar um ano preso, ele tem que ter pelo menos aí alguns vídeos para publicar por mês atacando o Alexandre de Moraes, depois da sua prisão. Por isso, ele ficou gravando vídeos. Provavelmente alguns dos vídeos dele devem começar assim: se você está vendo esse vídeo, é porque eu fui preso pelo ditador Alexandre de Moraes, bererê, barará. Olha, anota o que eu tô falando. Quando ele for preso, você vai ver exatamente essas palavras, provavelmente. Se você está vendo esse vídeo, assim assado, tá? Veremos, e teremos aí o prazer de rir muito disso. Tá ruim aí a situação do Malafaia depois das mensagens divulgadas pela Polícia Federal e depois da Polícia Federal pegar o telefone dele. Agora eu lembrei da notícia de que a Polícia Federal quase prendeu a Michelle Bolsonaro no dia da operação contra o Bolsonaro. Por quê? Porque a Michelle, ela chegou a puxar o celular da mão do policial, o celular do Bolsonaro e não dela. O celular dela não foi apreendido, foi só o do Bolsonaro. O policial pegou o celular do Bolsonaro, ela puxou, tal, brigou, o policial falou, olha, se a senhora fizer isso novamente, a senhora vai ser presa. Aí ela, aí ficou assim, mas ela deu piti lá, no dia da operação. Ok, agora sabemos, né, o tanto de provas. A Polícia Federal também descobriu que o Bolsonaro transferiu 2 milhões de reais para Michelle Bolsonaro um dia antes do seu depoimento na Polícia Federal. Ele também transferiu no total 4 milhões pro Eduardo Bolsonaro, 4 milhões e 100 mil, e 4 milhões e 800 mil pro Carlos Bolsonaro. É engraçado que o Eduardo tá lá nos Estados Unidos pagando tudo em dólar, que é bem mais caro, e mesmo assim o Jair deu mais dinheiro pro outro filho dele, que tá no Rio de Janeiro, ninguém nem vê o Carlos. Eu nem sei onde o Carlos tá. Ele não aparece, ele não vai nas sessões da Câmara de Vereadores, ele não tá em Brasília mais, não tem lugar nenhum. Só nas redes sociais você vê o Carlos. Nem vídeo dele se vê ultimamente. O Eduardo pega celular e faz vídeo todo dia. O Flávio faz às vezes, da entrevista. O Carlos, nada. Está apavorado aí, com medo de prisão. Deve estar aí abusando dos remedinhos que ele toma. Pois bem, em meio a isso, falar em Flávio, a polícia descobriu aí provas contra a esposa do Flávio Bolsonaro e que provavelmente vão pegar o Flávio também. A polícia descobriu que o Bolsonaro tinha um plano de fuga para a Argentina. Plano esse que não aconteceu porque provavelmente nos contatos ali que eles fizeram, o governo Milei falou, nananina não venha pra cá. O Bolsonaro tinha um documento de 23 páginas em que ele pedia asilo político na Argentina. Esse documento não chegou a ser enviado para o governo Milei, porque eu cheguei a explicar aqui no vídeo de 2 dias atrás que quando um pedido desse é feito por um ex-presidente, por um outro governo, esse pedido só é feito quando já se sabe que vai ser aceito. Por quê? Porque imagina o Bolsonaro viaja para a Argentina, foge, faz o pedido de asilo e a Argentina não aceita. Tamanho da humilhação, tamanho do problema, o tamanho o fato que o Bolsonaro piora a sua situação 1000 vezes, porque o réu que é condenado, mas no curso do processo, pode até, no caso do Bolsonaro, ele coagiu o curso do processo, ameaçou o juiz e tudo mais. Tá. Ele vai lá, se é réu primário, ele cumpre e se comporta bem, ele cumpre 1/6 da pena e sai. Agora, o cara que fugiu, a pessoa que fugiu, não. Perde, a pessoa que foge, ela perde aí esses benefícios. Fugir não é crime, tá? Eu vi na Globo, nossa, que vergonha que eu fiquei. O Merval Pereira falando que, olha, mas fugir não é crime, ele pedir asilo político não é crime. Aí a Miriam Leitão apareceu. Eu vou te mostrar a humilhação que a Miriam Leitão fez pra cima do Merval. Com vocês aqui, uma sessão de humilhação ao vivo na Globo. E olha, eu tô pasmo que a gente tá numa curva da história do Brasil em que eu tô concordando com a Miriam Leitão em quase tudo que ela fala. Pior, ela é hoje a analista ali, né, fora o Otávio Guedes, ela é a analista da Globo News mais sensata, de longe, Miriam Leitão. Você fala, meu Deus do céu, em que momento estamos para Miriam Leitão ser a mais sensata? O nível dos outros, né? Aqui Merval, o pior de todos, vamos lá, um dos piores. O fato dele ter querido pedir asilo não tem nenhum problema. Não é crime. O sujeito pode ter vontade de pedir asilo por diversas razões. E aí você pode dizer, não, mas ele não é perseguido político. Não, ele diz que é, e se o governo lá aceitar, está dado o asilo. Isso eu não vejo problema nenhum. Nem quando ele foi para a Embaixada da Hungria. Não, isso é direito do cidadão pedir asilo.
Teve um monte de gente A cara da Miriam já. que não foi preso, não foi nada, e pediu asilo, não. Se autoexilou. Eu não vejo nada demais isso. Mas eu acho o seguinte, o problema todo não é que é crime ou não. O fato é que isso aí indica que ele pode evadir-se de um processo ao qual ele está respondendo na Suprema Corte. Então, se ele tem a intenção de sair do país, aí isso torna tudo um pouco mais complicado. Nesse aspecto, não é que... Não, pedir asilo, todo mundo sai do mas país. significa o seguinte, ele não pode sair do país, ele está respondendo uma ação. Então, ele é uma fuga da justiça. Não, mas esse... não é isso. Porque Não é uma fuga da justiça. Esse é o nível aí do cara. Ele comparou o Bolsonaro fugir com exilados da ditadura, que sequestrava, estuprava, torturava e matava. Que abusava de bebês na frente do pai e da mãe. É isso que o Merval está comparando. Uma ditadura militar que sequestrava pai, mãe e bebês, que abusava da mulher na frente do marido, abusava do bebê na frente da mãe e do pai. Este nível, o torturador que enfiava rato na parte íntima da mulher, ele está comparando fugir disso com o Bolsonaro, com todo o processo ali de defesa e tal, fugir para a Argentina. Todo mundo tem o direito de tentar fugir. Aliás, não é crime tentar fugir realmente, viu? Porém, perde os benefícios e isso é obstrução de justiça. A pessoa vai presa. O criminoso que tenta fugir, a prisão preventiva dele é decretada. É isso. Fim. Então, o Merval tá ali tentando defender o Bolsonaro. Esse é o nível em que está aí a Rede Globo, tá? Pra você ver aí como é que é a imprensa. Até se fosse pra Embaixada da Hungria também não tem problema, Claro que tem. O cara tá fugindo da justiça, tá ameaçando os juízes que o julgam, tá usando o governo estrangeiro para ferrar o próprio país só para tentar se salvar. Isso foi provado nas mensagens que o Eduardo Bolsonaro não quer uma anistia light, porque a anistia light vai mandar para casa os perrapados, mas vai prender o Bolsonaro, então não serve para eles. Tem que ser ampla, geral e irrestrita. Por que irrestrita? Porque não pode restringir ninguém. Porque se restringir, por exemplo, só o chefão não vai ter anistia, aí o Bolsonaro vai preso, para eles não adianta soltar todo mundo e o Bolsonaro tá preso. Nem se soltar o Cid, os generais, o Braga Neto, o Heleno, todos, e o Bolsonaro preso, para eles não adianta. Para eles, melhor que fiquem todos presos, só o Bolsonaro solto. É assim que o Bolsonaro e os filhos pensam. Pois bem, no meio disso aí, a situação está piorando. Por quê? Porque descobriram que esse pedido de asilo foi feito, criado ali por uma pessoa. Qual é essa pessoa? Fernanda Bolsonaro. Como assim, Thiago? Quem é Fernanda Bolsonaro? Fernanda Bolsonaro escreveu o pedido de asilo. Não se sabe quem escreveu, né? Não dá para saber quem realmente digitou o pedido. Mas esse pedido estava no celular do Bolsonaro e ali todo arquivo tem ali a data de criação, data da modificação do arquivo, se foi modificado, e também tem ali quem criou, em qual celular, qual computador. E ali está escrito que foi criado por Fernanda Bolsonaro. Quem é Fernanda Bolsonaro? Vou te mostrar aqui quem é Fernanda Bolsonaro. Ela é esposa do Flávio Bolsonaro. Tem várias fotos aqui deles juntos. Tá aqui o Flávio e a esposa Fernanda. Detalhe, ela não é advogada, ela é dentista. Será que o Flávio usou o computador da esposa para criar o documento? Será? Para, se alguma coisa acontecer, ele incrimina a esposa e não a si mesmo? Olha, feio, hein, se ele fez isso. O cara incriminar a esposa para tentar se salvar. Esse é o nível aí do Flávio Bolsonaro, é? Não sabemos, a Polícia Federal está investigando. Então saiba que nesse exato momento, se a polícia está investigando, então a Fernanda Bolsonaro é investigada e o Flávio Bolsonaro também. Porque provavelmente foi ele, não acredito que a Fernanda Bolsonaro tenha criado um documento de 23 páginas pedindo asilo. Você acredita? Dentista. Se fosse um documento de 23 páginas falando dos dentes do Bolsonaro, eu acreditaria. Agora, pedindo asilo, mais fácil, seu marido dela falava que é advogado. E que inclusive comprou uma casa de 14 milhões de reais, dizendo que custou só 6, lavou 8 milhões de reais nessa aí. O STF não fez nada, o Gonet não fez nada, a Polícia Federal não fez nada, ninguém fez nada, até hoje. E ele justifica ali esse ganho todo dele dizendo que ele é advogado, sendo que não tem o nome do Flávio Bolsonaro em nenhuma ação. Você vai lá no Jus Brasil, aparece quem está em ação como advogado e tal. O Flávio Bolsonaro não está em nenhuma ação. Ele não é advogado de ninguém oficialmente. Então, que advogado é esse que não está em nenhuma ação? Ah, ele pode prestar consultoria. Pô, peraí, meu. Que consultoria é essa que ganha tantos milhões? O cara deve ser o gênio da advocacia. Ele deve ter um chat GPT, um DeepSeek, um Grok, toda a inteligência artificial na cabeça dele, junto, misturado, elevado à potência 1000. Para o cara ganhar tantos milhões só prestando consultoria. Pois bem, tá aí o negócio. Então a Polícia Federal tá indo para cima. Aí a situação do Malafaia tá piorando drasticamente. Ele já foi avisado que ele vai ser preso em algum momento. Ele já, no ano passado, ele disse que estava
Aliás, no começo desse ano, ele disse que já estava preparado fisicamente e psicologicamente para a prisão. Parece que não tá, não. Psicologicamente, eu acho que não. Pela gritaria que ele tá fazendo, não me parece muito preparo, não. Eu, Thiago, falei com meu amigo Léo Basso, da Rádio TV Repensar, também falei com meu amigo Samuel Borelli, tem um canal aqui no YouTube já faz muito tempo, canal grande também do Samuel Borelli, recomendo, e vou pedir a prisão do Silas Malafaia, até 10 anos de prisão dele, tá? Então a prisão do Silas Malafaia está sendo pedida. Por quê, Thiago? O Silas Malafaia fez uma coisa que é ilegal. Eu já sabia que era ilegal, mas acontece toda vez que eu falo com algum advogado, os advogados leem uma matéria do Estadão do ano passado, que o Estadão inventou que eu ganhava 500 mil reais por mês. Como é que fez o Estadão? O Estadão pegou um site dos Estados Unidos que fala, eles dão uma média, quanto pode ganhar um youtuber de acordo com as visualizações. Só que esse site não conta o seguinte, que boa parte das visualizações de vídeo vem de vídeos curtos, que são shorts. Se você vê no Plantão Brasil, tem vários vídeos curtos que a gente publica, que são vídeos que é nesse formato aqui, né, de celular. Não é assim? É assim. Esses vídeos não monetizam. Então, eles contam como se monetizasse o site. E boa parte da audiência vem disso. E eles contam em dólar de quem é dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se paga 20 vezes mais. Se o Plantão Brasil fosse, sei lá, USA News, assim, e eu tivesse as mesmas visualizações que eu tenho aqui, realmente eu estaria multimilionário. Estaria ganhando aí os 500 mil por mês, talvez menos, né? Que eles contam, o site lá conta visualização que não é monetizada. Mas estaria ganhando perto disso, talvez. Só que eu não moro nos Estados Unidos, a maioria de quem vê o vídeo aqui, 99% dos espectadores do Plantão Brasil são do Brasil. E aí tem uma coisa que o Malafaia passou, e aí os advogados querem me cobrar um olho da cara. Então, depois daquela matéria. E aí o que fez o Malafaia? O Malafaia fez, ó, tem aqui um post do Cleison Felizola, não foi só ele, eu vi o Álvaro do Meteoro Brasil, Samuel Borelli passou com ele também, aconteceu comigo várias vezes, falei com outros youtubers que também aconteceu, eu vou mostrar aqui o post do Cleison, tem vários e-mails como esse, tá? Decretamos, olá Cleison, decretamos conteúdo protegido por direitos autorais no seu vídeo. Urgente, vamos mostrar tudo, a íntegra dos áudios vazados do Bozo com Malafaia. A visibilidade do seu vídeo não foi afetada, mas não é mais possível gerar receita com conteúdo. Agora o detentor dos direitos autorais está gerando receita com conteúdo ou recebendo análise de dados sobre ele. Ou seja, o Malafaia recebe o dinheiro. Eu trabalho, Samuel trabalha, o Cleison, outros youtubers a gente trabalha, faz aqui o vídeo, conteúdo, posta uma coisa do Malafaia, de 10 segundos, e ele fala, os direitos autorais são meus, a monetização inteira do vídeo vão para mim. Só que direito autoral de fala de alguém não existe. Não existe. Isso não é direito autoral. Ah, Thiago, mas você pegou um trecho do vídeo do Malafaia e mostrou assim. Não é direito autoral se eu estou fazendo no contexto de mostrar. Tanto é que a Globo, a Band, etc. mostram trechos do Malafaia e o Malafaia não vai lá e rouba o que a Globo ganha no comercial, que a Globo mostra lá o Malafaia no Jornal Nacional, depois entra lá comercial do Agro é Tech, o Agro é Pop, comercial do Itaú, do Bradesco, o Malafaia não rouba esse dinheiro da Globo, rouba, mas a gente ele rouba com apoio do YouTube. O YouTube vai ser processado também, tá? Só que tem uma coisa, o Malafaia pegou os áudios da Polícia Federal, que a Polícia Federal pegou no celular do Bolsonaro, e colocou como se fosse música para cobrar direitos autorais desses áudios. Só que pela lei, tem uma coisa, pela lei do Brasil, isso é crime. Qualquer áudio que foi conseguido pela polícia e tornado público pelo Supremo Tribunal Federal é livre de direitos. O Malafaia, quando ele diz que o direito autoral é dele e começa a roubar, ele está cometendo crime. E aí não é um crime ou dois, não, são vários. Vou ler aqui para você. Primeiramente, hein, sobre o... Como o áudio foi divulgado oficialmente pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem caráter de documento público de interesse coletivo. É público, não é do Malafaia. Ele não pode. Então ele está cometendo crimes aqui, ó. Primeiro, fraude eletrônica. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, com uso de informações fornecidas pela internet ou dispositivo eletrônico. Pena, 4 a 8 anos de reclusão mais multa. Se o crime for contra idoso ou vulnerável, 4 a 10 anos mais multa. Os youtubers que eu falei são todos jovens. Espero que algum youtuber aí de mais de 65 anos tenha caído nessa aí para aumentar a pena do Malafaia. 2, esse é grave, esse está provadíssimo. Falsa atribuição de autoria. Lei de Direitos Autorais, artigo 184 do Código Penal. Violar direitos de autor e os que não lhe são conexos. Ou seja, não é conexo ao Malafaia. Ele tá dizendo que é direito de autor dele, uma coisa que não é, que é pública. Isso aí dá pena
de 3 anos a um ano, de 3 meses a um ano de detenção ou multa. E se houver intuito de lucro, que é o caso, 2 a 4 anos de jaula mais multa. E como o áudio não é passível de registro, o ato é uma fraude. Então, o Malafaia está cometendo 2 crimes já nessa aí. Aí tem outra que aí não é crime, que não dá jaula, que é enriquecimento ilícito. E é a consequência, a obrigação de devolver tudo que ganhou, mais indenização. E ó, eu vou cobrar um olho da cara do Malafaia, e quando ele for preso, eu prometo, eu vou gastar boa parte da grana comprando, talvez, dependendo da indenização, eu compre um carro, coloque uma caixa de som no carro, eu vou pagar alguém para ficar lá, tocando música, irritando o Malafaia na porta do presídio que ele foi preso. Só para ele escutar, dia e noite. É isso que eu vou fazer, vou infernizar a vida desse pastor. Prometo a todos os plantonistas. Aí tem outra, falsidade ideológica. Por quê? Porque se tiver uma declaração falsa no registro dele dizendo, isso aí pertence a mim, ele tá dizendo falsidade ideológica, você não pode falar que pertence a você, é um negócio que não é seu. Então, tem vários crimes aí, pelos quais vou denunciar e pedir a prisão do Malafaia. Também vou processar e pedir indenização a ele, e espero que os outros youtubers façam exatamente o mesmo que eu tô fazendo aqui. Não vou arredar aí o pé pro Malafaia. Até então, eu tava, fica um imbróglio, porque, olha, apesar de eu poder mostrar trecho do vídeo dele aqui, como a imprensa toda mostra, e ele registra o vídeo dele, então, imagina eu tô aqui falando, eu tô falando com você, eu não tô cantando, não tem instrumento musical, imagina se eu pego esse vídeo e eu registro como se fosse uma música, e aí qualquer pessoa que use um trechinho de mais de 3 segundos da minha fala, eu vou lá no YouTube, eu faço uma reclamação de direitos autorais, eu ferro o canal, porque o canal que sofre isso, primeiro o vídeo fica desmonetizado. Aí depois, a monetização vai para o Malafaia. Se você recorrer, quem decide se dá o dinheiro para você de volta ou não é o Malafaia. E enquanto você recorre, o vídeo fica desmonetizado. Como é desmonetizado, menos gente vê o vídeo. Porque o YouTube não quer distribuir um vídeo que não tem grana, né? O YouTube não ganha nada com esse vídeo, que se dane. E aí o que acontece? Depois o YouTube, eles negam que fazem isso, né? Não é oficial, mas eles punem os próximos vídeos do canal com menos audiência. É isso que faz o YouTube, distribui menos os próximos vídeos. Então ele prejudica, mas ele não prejudica todos, porque os áudios do Malafaia estão no Metrópolis, por exemplo. Ele gosta do Metrópolis, mas da gente não. Então imagina se eu pego o meu vídeo e faço isso e começo a pegar dinheiro de todo mundo que usar um trecho de mais de 3 segundos da minha fala. É ruim. Mas aí eu pensei, é um imbróglio judicial. Pode ser que seja um juiz bolsominion, fala que não pode, mas quando ele pegou os áudios dele do Bolsonaro, que o Supremo Tribunal Federal tornou públicos e registrou como direito autoral dele, aí não, aí já é crime. Aí não tem o que fazer, não tem o que falar, aí agora é jaula pro Malafaia. Então vai ser pedida a prisão do Malafaia por esse motivo aí. Inclusive, vamos lembrar, ele fez aí há pouco tempo, ele continua fazendo, pode ser pedido até em flagrante. Vou pedir a prisão do Malafaia aí nas próximas horas, eu e meu amigo Léo Bastos, da Rádio TV Repensar, e vamos pra cima aí do pastor com tudo. Lembrando que o Malafaia já pode ser preso por outros vários motivos, hein? Isso aí tem que entrar na fila aí de pedidos de prisão do Malafaia, que são vários aí motivos para prender. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra essa corja maldita e falou!